Cadê, mano? Então vamos colocar, continuar colocando aqui, não é? Nós vimos aí, como eu falei, estamos no verbo fazer, lachote, no infinitivo, vimos o singular e vimos o plural masculino e aqui está o sote, ou sim para o plural masculino, o sote para o plural feminino. Então fica anarnu o sote, né? Que a questão do verbo fazer, nós fazemos o sote feminino, até com nune sulfite, vós ou vocês. Aí entra o fazeis, mesma situação, yes. E o ren, com nune sulfite, elas fazem. Tá? Agora eu fiquei devendo do verbo pode, que foi aqui Yahol, onde vimos que Yahol é masculino, Lahol o infinitivo, Yaholá é o feminino, e o plural masculino, Yeholim, Tá? Olha, outra coisa que eu quero fazer questão sempre de chamar atenção é que o hebraico é som. Então, essa som aqui, rolim, tem a ver com uma outra palavra já estudada aqui. Só que aqui nós estamos nesse verbo, tá? Pode, eu posso, tu pode, tal, pá. Tá? Então, é Yeroli. Aquele roli lá tem também diferença de escrita. Você tem que entender isso aqui. Outro momento nós vamos ver que nós temos kadosh, que pode ter sentido de santo e ser santo. Mas quando é santo e quando é ser santo? São essas situações. Então eu tenho, olha o som. Yeroli é o pode no plural masculino. Yeholim. Yeholote, olha, Yotchevá. Yeholote é o pode plural feminino. Lá no singular nós temos Iá. Aqui nós temos Ie. Ok? Anotou? Então, agregue isso aqui na condição anterior que a gente trabalhou. Bom, então fechamos aqui Atá Yahol Lachot. Você pode fazer. Agora, essa partícula ete, e temos z, eu quero até chamar a atenção para vocês irem observando, uma vez que a gente está em paralelo com preposições, você vai observando os tipos de preposições aí inseridas, tá? Então, Atayahal, Lachot, et, z. Qual é a frase aqui? Você pode fazer isto. Interessante que o Z, que é este, né? O Z é este. Deixa eu olhar para o meu plano de aula, para ver se eu tenho aqui alguma observação, que às vezes eu faço e vou falando, e a gente precisa Cadê?
Mas é isto. Tá? Pelo que eu estou olhando aqui, se eu não fiz nenhuma anotação sobre... tenho aqui, tá? Anote aí, que você já tem, eu até observei aqui, já foi dado isso aqui. Este Z é isso, 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 isto, ISTO, e este, como eu falei, é este. Então aqui está traduzido como isso, dependendo, olha, no português tem uma diferença, isso e isto. Então você pode fazer aí o que é? O Z entra para ser isso ou isto. Vai depender do quê? Do texto da conversa, do texto dentro de um contexto de uma conversa. Pegou aí? Rapaz, olha, se eu não ver joinha aqui, olha. E a partícula ete, more? O ete, já sabemos, tá? Seria tipo assim, você pode fazer, aí sugere aqui, tipo assim, o quê? Isso. Dependendo, isto. Mas numa condição geral, ataia, rola, chote, etc. Você pode fazer isto. É a tradução livre. Você pode fazer isso. Eu conto essa questão do livro. Eu já expliquei aqui em outro momento. Tipo assim. Até me fugiu aqui porque eu queria dar. Veio na mente e fugiu. Se voltar aqui, eu dou exemplo. Mas quero um exemplo mais simples. Tem outros, mas eu sempre colocar o mais simples. Mas tem a ver com a questão daquilo que está literal e aquilo que é a tradução livre. Aqui não veio à mente aquele, mas a gente vai para outro. Boker Tov. O que é Boker Tov? É boa manhã. Apesar que Tov é bom e não boa. Boa é Tová. Mas olha como funciona o negócio. Tov é bom. Boker é manhã. No literal, bom manhã. A tradução livre fica boa manhã. E uma tradução trazida para o português, bom dia. Bom dia. Boker Tov. Daí N situações, que esse bom dia tem outras situações, onde o próprio Shalom já serve desse bom dia. Tá? Então, por isso, esta observação. Ataia Hol, Lachot, etc. Você pode fazer isso? Vem aí uma situação para mim, comigo, contigo, para você, para vocês. Aí entra uma outra condição que eu não vou agregar, porque é uma aula que eu ainda vou dar. Tá? Então você pode fazer isso para mim, você pode fazer isso para ele. Então, quando eu chegar nessa aula, eu vou dizer, lembra que eu já anunciei uma frase aqui, agora você completa aí. Tá? Então, o More aqui trabalha essa condição aqui de metodologia de ensino, no sentido de facilitar o teu aprendizado. Aqui a gente trabalha a sério, leva a sério, não te enrola. E daí eu insisto, já que você não será enrolado, não se inscreva só no canal. Fique no canal, à vontade. Né? Fica tipo uma aula extra. Mas venha para o curso, estou aguardando você. Comente aí alguma coisa. Dê seu joinha. E se quiser, direto no nosso endereço eletrônico. prof de professor, prof.antoniomariadores@gmail.com. Leal Z.
Ó, vimos aí, então, fechamos a Taia Hall, Lachote, etc. Já pegamos aqui, já paguei minha dívida trazendo o plural de La Hall, que a gente tinha apresentado apenas o singular. Seguindo em frente, presta atenção nessa situação aqui. Ó. Ta'amen, com nun sofite. Ta'amen beat semeha. Ta'amin beat semeha. Ta'amin beat semeha. Este amin tem a ver com o verbo acreditar. Onde eu acredito que não vou ter um grande trabalho, porque já trabalhamos esse verbo. Apesar que eu trabalhei apenas ele conjugado. Eu acredito, tu acredita, nós acreditamos, vós acreditam, papá. Vimos o plural e singular, porque nós vamos ver isso aqui em aula de tradução no Tanar. Tá? Mas aqui é frase. Mas o verbo acreditar está aqui. Tá? Está aqui. Então, Ta'amin beat semeha. Olha, vamos aos detalhes. Tá? Aqui está. Acredite em si mesmo. Então, como eu fiz a observação, vá observando, fazendo anotação em seu caderno. Tá? Lembrando aqui aos nossos, que nós temos o nosso material didático. Na aula de gramática, você usa o material didático mais seu caderno. Na aula de tradução, você já não vai usar o material didático, vai usar o Taná, o Rumash junto, se tiver uma versão comum, em seu estudo particular é bom. E esta aula aqui é apenas o caderno. Qualquer coisa que você queira comparar lá da gramática, tudo bem. Tá? Mas são essas separações. Mas é sempre bom fazer a ponte, né? Que aí você sai legal. Ani, olê, chote, mitz.